Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai começar um novo tema na disciplina que são os ensaios de materiais e caracterização das propriedades mecânicas. Se a gente for ver nos nossos slides-chave, a gente está um pouco nessa interface aqui. A gente acaba estudando isso nesse momento da disciplina porque muito das características em termos microestruturais do material vão ser vinculados a algum tipo de propriedade mecânica. Então é interessante para a gente já dominar ou entender quais são, o que são essas propriedades mecânicas. Então, na indústria, é muito comum se fazer a caracterização e ensaios mecânicos de materiais devido a duas principais frentes. A primeira frente é em relação aos ensaios de rotina numa empresa. Então, geralmente, quando a gente vai produzir um determinado componente, a gente compra uma matéria-prima, produz o nosso componente e fornece para o nosso cliente. Essa compra da matéria-prima, muitas vezes, ela tem que ser aprovada em termos de qualidade, e essa aprovação dos fornecedores pode acontecer através de caracterização mecânica. Então vamos supor que vocês têm um determinado aço que vocês estão comprando para produzir um determinado produto. Para identificar se aquele aço realmente está atendendo às especificações de vocês e do produto que vocês precisam fabricar, muitas vezes é necessário fazer essa caracterização mecânica inicial para aprovar aquele determinado lote daquele fornecedor. Além disso, às vezes vocês submetem a peças a algum tipo de serviço externo, por exemplo, algum tipo de tratamento termoquímico superficial, por exemplo, uma cementação. Como é que vocês vão avaliar se essa cementação teve um efeito em termos de propriedades mecânicas? Então, vocês submetem as peças de vocês, elas passam pelo serviço de tratamento termoquímico, tratamento térmico que seja, retornam para a empresa de vocês e vocês fazem essa caracterização mecânica. E também, entrando nessas informações aí de rotina, se encaixam o produto final de vocês. Vocês vão vender ou vão entregar um produto final para o cliente de vocês, vocês têm que conhecer as especificações técnicas desse produto em termos de propriedades mecânicas também. Então, muitas vezes, para validar o produto de vocês, e às vezes até o cliente faz essa requisição de informações, vocês têm que fazer a caracterização final do produto. Então, é muito comum em indústrias, em geral, se tem uma caracterização mecânica na parte de recebimento de materiais, matéria-prima, recebimento também de matéria-prima que foi, ou de peças que foram submetidas a algum tipo de serviço terceirizado, e também caracterização final do produto. Além disso, na hora que a gente vai desenvolver novos materiais em termos de processamento, uma variação do processamento, uma variação da formulação, ou algum tipo de tratamento termoquímico ou térmico diferenciado, para avaliar essa resposta desse novo procedimento que foi feito, nova formulação que foi criada, a gente acaba fazendo essa caracterização mecânica antes e depois e avalia qual que foi a resposta desse novo tratamento em termos de propriedades mecânicas. Então, na indústria, um tipo de ensaio mecânico, um ensaio de materiais que pode ser feito é através da produção de um determinado protótipo ou de um determinado modelo. Então, a ideia aqui se vocês têm um determinado planejamento de projeto, planejamento de produto, vocês fazem o conceito desse produto, produzem um protótipo e submetem ele a um ensaio mecânico similar ou às vezes bem mais agressivo do que ele estaria sendo submetido em serviço. E avaliam a resposta do material depois desse tipo de ensaio. Esse tipo de caracterização, esse tipo de ensaio de protótipo, ele é muito válido porque ele se aproxima muito das características reais de aplicação do produto. Entretanto, ele tem algumas desvantagens. A primeira desvantagem é o fato de que, às vezes, dependendo do produto que vocês estão fabricando, é muito caro em termos de matéria, consumo de matéria-prima e também de tempo para fabricar um protótipo para testar ele em serviço. Então, geralmente, o ensaio em protótipo ele já é a última etapa de validação do produto de vocês. Então, para adquirir informações prévias, a gente faz ensaios que não são em protótipos, são ensaios que a gente fala que são normalizados. Então, os ensaios normalizados, eles têm a função aí de simplificar o nosso ensaio mecânico e nos dar informações mais precisas, mais corretas para a gente fazer o nosso projeto mecânico. Então, com o ensaio normalizado, por exemplo, o ensaio que eu estou fazendo aqui em Joinville e a pessoa que está fazendo lá no Japão, a gente consegue comparar os nossos resultados e ver quem que está talvez atingindo as melhores respostas do material em uma determinada aplicação de carga, vamos dizer assim.
Então a gente entende melhor o comportamento mecânico do material em si e, além disso, consegue comparar com pares aí a relação de resposta desse material em serviço. Quando eu desenvolvo um determinado ensaio de protótipo, né, às vezes aquele ensaio é só meu, eu não consigo comparar, por exemplo, com um concorrente meu ou com alguém que produz uma peça similar à minha, né? Então, os ensaios normalizados, eles vêm justamente para nos facilitar a vida, né, em relação a obter informações do material mais precisas e mais confiáveis para colocar num projeto, e também comparar na hora de desenvolvimento de novos materiais, né? Então aqui ele comenta, né, no slide, que existem diferentes respostas do material, né? Então, só recapitulando o que é uma propriedade mecânica basicamente é a resposta do material a algum estímulo externo. Então a gente coloca uma carga ou uma força sobre o material e mede ou visualiza, né, como que é a deformação desse material. Então, dependendo do nível de carga que a gente está colocando, se o material vai deformar, se não vai deformar, se ele vai trincar, se ele vai se manter rígido, enfim, qualquer resposta do material a essa carga. Isso seria uma propriedade mecânica, né? E existem diferentes tipos de propriedades mecânicas que a gente mede no material, desde resistência, dureza, ductilidade, rigidez, resiliência, tensão máxima, tensão de escoamento, enfim, vários tipos de propriedades. Até então, talvez, né, a nossa simplificação chamava todos os materiais ou caracterizava todos os materiais em termos de resposta em relação a alta resistência e baixa resistência, ou alta dureza e baixa dureza. Agora a gente vai entender esses conceitos. O que é dureza? O que é resistência? Como que um material pode ser resistente e frágil ao mesmo tempo, que é o caso de um material cerâmico, né? O que é o conceito de fragilidade? Então a ideia nossa é começar a detalhar esses conceitos e entender melhor o que cada um deles significa. Então, para ensaios mecânicos, existem alguns fatores que devem ser considerados, né? Então, o primeiro fator que deve ser considerado é o tipo de carga que vocês estão submetendo ao material. Vocês podem estar submetendo o material a uma carga de tração, tentando separar o material, uma carga de compressão, uma carga de cisalhamento, tentando rasgar o material, ou uma carga de torção. Então, dependendo da forma ou da natureza que a carga está sendo aplicada, o material pode ter uma resposta diferenciada, né? E além disso, se a gente vai aplicar essa forma de carga de maneira contínua ou se vai variar ao longo do tempo, né? Então, se a gente vai fadigar o material, aplicar uma carga e tirar, vai aplicar uma carga e tirar, ou se vai aplicar uma carga e deixar ele submetido por longos tempos, por exemplo, o material que vai estar submetido à fluência, a temperaturas mais altas aí. Então a natureza da carga vai influenciar na resposta dele e a continuidade de aplicação dessa carga também vai influenciar. Então um segundo aspecto aqui é a duração também de aplicação dessa carga, né? Então eu posso submeter essa carga a uma fração de segundos no material, como se fosse um ensaio de impacto, por exemplo. Eu quero ver qual é a resposta do material se ele for submetido a uma carga alta em poucos segundos, ou pode ser submetidos por muitos anos a cargas às vezes baixas. E eu quero saber qual é a resposta do material se ele tivesse submetido a uma ponte, por exemplo, algum tipo de projeto que vai ter uma carga lá baixa, sendo submetido há muitos anos, eu quero saber se o material vai sofrendo uma deformação com o tempo ou não. E outro fator também determinante é a temperatura do ensaio, né? Então, tanto temperaturas altas, às vezes podem ser críticas para uma determinada aplicação, até temperaturas baixas, principalmente se o material sofre uma transição de comportamento dúctil frágil. Aí os polímeros geralmente sofrem isso aqui, alguns metais também sofrem isso aqui, então é importante também caracterizar o material em relação à temperatura, a diferentes temperaturas, principalmente se o componente de vocês for submetido a variações de temperatura em serviço. Então esses aqui são fatores a ser considerados nos ensaios. O que nos guia em relação a esses tipos de ensaios, né? Então a gente usa normas, né? Normas geralmente internacionais, padronizadas, que vão nos guiar como caracterizar, como fazer um ensaio mecânico. Dentre as normas mais conhecidas na área de materiais, é uma norma americana, que é a ASTM, essa base de normas americanas aqui. Então, basicamente, todos os artigos científicos, ou muitos artigos científicos, que tratam de caracterização mecânica e outros tipos de caracterização também em materiais, né, não só mecânica, medição de propriedades aí na área de materiais, usam a base da ASTM.
A gente aqui na UFSC, né, a gente tem acesso a essa base de dados. Eu vou mostrar para vocês como abrir uma STM e o que tipo de informações a gente tem dentro da STM. Então aqui vocês podem entrar, por exemplo, na base de dados do portal da BU, da base de dados em engenharia. Aí vocês têm um acesso aqui às normas técnicas da STM. Vocês clicam aqui, né? Ele vai dar acesso ao portal da CAPES. Vocês vão em base, digitam STM aqui. Um detalhe importante é que vocês vão ter que estar conectados ao VPN da UFSC, né, para ter acesso a essas normas. Caso contrário, seriam normas pagas, né? A gente tem acesso aqui via academia. Aqui ele já identificou que eu estou com acesso via Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou colocar aqui, então, por exemplo, um tipo de caracterização que eu quero fazer ou investigar. Por exemplo, ensaio de tração em componentes metálicos. A STM, como é uma norma americana, ela está toda em inglês, né? Então os resultados que vocês vão ter vão ser textos em inglês aqui. Então eu coloquei, por exemplo, esse ensaio de tração aí em componente metálico, vai ter vários tipos de normas diferenciadas, a gente vai ver. Então, pessoal, vocês vejam aqui, né, que a norma ela apresenta vários resultados aqui. Eu vou pegar um deles, que é a STM-E8, e aqui dá para ver a última atualização dela, foi em 11 de fevereiro deste ano. Aqui a gente consegue baixar o PDF direto ou ir direto para esse link aqui, que mostra todos os tópicos da norma. Então, a norma ela mostra a terminologia utilizada, por que ela é utilizada, o aparato, né, que é utilizado, o equipamento que precisa ser utilizado, todos os procedimentos, em relação ao corpo de prova, tamanho, dimensões, como reportar esses resultados, o tratamento estatístico dos dados. Então, uma STM ela é uma norma bem completa e por isso que ela é bastante utilizada aí na indústria em geral, como referência. Muitas vezes até se vocês vão fornecer algum tipo de componente, o cliente de vocês especifica quais ASTMs esse material tem que atender, né? Quais são as normas que esse material tem que atender em termos de propriedades mecânicas e outras propriedades também. Então, aqui a gente tem acesso para TCCs aqui no campus, ou trabalhos acadêmicos também é bastante utilizados as ASTMs aqui, como referência de ensaios, né? Tá aqui então a cara dela, né? Como eu comentei, a grande vantagem aqui é que nós, por exemplo, aqui, quando a gente faz um ensaio, faz uma caracterização de um determinado material, se a gente seguir essa norma STM, a gente pode estar comparando esses resultados com o mundo inteiro. Então, na hora que eu vou fazer uma divulgação científica, posso dizer que eu segui a norma STM E8 aqui de 2020 e posso comparar esses resultados aí com que autores lá no Japão, lá em outros locais aí fizeram, sem problema nenhum, que eu não conseguiria fazer se eu fizesse um ensaio de protótipo, né? Então, para finalizar esse vídeo, eu só vou passar para vocês alguns conceitos. Esses conceitos são bem importantes no que se trata os ensaios que a gente vai ver na sequência. Então, o primeiro conceito é tensão. Tensão é a força ou a carga por unidade de área de seção transversal que está sendo aplicada essa força, com um conceito parecido com pressão. Então, é o quanto que vocês colocam de carga a uma determinada área de seção transversal, né? Isso a gente chama de tensão, para acabar padronizando o quanto de tensão que um determinado material sofre, independente da área de seção transversal que ele tem. E deformação é outro conceito também, que é a mudança das dimensões, que é o alongamento pelo comprimento inicial. Então a gente chama esse conceito de deformação. Vocês vão ver que muitos dos dados que a gente vai tratar na sequência, eles envolvem a relação de tensão e deformação, e não de força e deslocamento, ou não de força e deformação, e sim tensão e deformação, porque a gente vai estar padronizando aí, para independente do tamanho do corpo de prova, essa relação de grandezas de tensão e deformação.
Outro tipo de informação que é importante já saber nesse momento é a natureza da carga que é aplicada sobre o material. Então, se uma carga ela é aplicada de maneira estática ou quase que lenta, né, se não for um impacto em fração de segundos, a gente pode aplicar ela de diferentes formas e a gente vai ter uma resposta de tensão pela deformação do material. A gente chama isso de ensaio tensão-deformação. E as formas que a carga pode ser aplicada, elas vão desde tração, tentando puxar o material, compressão, tentando comprimir o material, cisalhamento e torção. Tem um esquema aqui que mostra essas naturezas de aplicação de carga que são mais fáceis de visualizar, né? Então, aqui teria em pontilhado o comprimento ou a dimensão inicial do nosso corpo de prova, ele sendo submetido à tração, né? Vê que a gente está tentando esticar ele. A compressão, a gente está tentando comprimir o corpo de prova. O cisalhamento, a gente está tentando rasgar aqui o material, né? Então a gente está tentando puxar de dois lados aqui diferenciados. E a torção, a gente está querendo torcer o material, né? Como dá para notar aqui no esquema, né? A torção, a tensão e a compressão, né? Ou desculpa, a tração e a compressão, aqui está escrito errado, é tração. E a compressão são grandezas fisicamente análogas, ambos tendo a força dividida pela área que a gente está aplicando essa força, né? Então, as medidas delas aqui no sistema internacional é Newton, que é força, carga, né? Por metro quadrado, que é a área de seção transversal que está sendo aplicado essa carga. Então, na sequência, a gente vai começar a ver o primeiro tipo de ensaio, que é um ensaio de tração em materiais, como que ele é feito e como que é a resposta típica do material e como tratar os dados do ensaio de tração para acolher as propriedades mecânicas daquele material que a gente está avaliando.